Olá, queridos amigos do SEAC. No vídeo de hoje teremos um momento musical com Yuri Barreto e logo depois uma fala com Abigail Guimarães acerca do tema Espiritismo e Ecologia. Nós esperamos que essas reflexões sejam produtivas para todos vocês e que possam repercutir no íntimo de cada um. Tenham todos uma semana de muita paz e fiquem conosco até o final. Queridos amigos da Casa Espírita Antônio Cruz, a Casa da Paz, o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno, por enquanto virtual, mas logo, temos certeza, esse abraço será presencial. Estamos aqui para falarmos de um tema que muitas vezes nós não abordamos à luz da doutrina espírita. Discutimos muito questões ambientais, questões ecológicas hoje, mas nos esquecemos de fazer essa associação com o pensamento espírita em torno dessa questão. Mas, observe, a doutrina espírita nasceu no século XIX. É pertinente, portanto, falar que a doutrina apresenta preocupações com relação a questões ambientais que só surgem ou emergem de forma contundente a partir das últimas décadas do século passado. A resposta para essa questão é exatamente. A doutrina espírita trata disso, né? Aliás, a doutrina espírita tangencia, fere ou se aprofunda, descendo a lupa sobre várias questões, até mesmo essas que não eram tão evidentes, né, no século em que a doutrina espírita nasceu. Assim é que nós vamos nos referirmos aqui ao nascimento não só do espiritismo, mas da ecologia, e vamos evidenciando de imediato que elas nascem no mesmo momento histórico, no curso da Segunda Revolução Industrial. O Espiritismo em 1857, a Ecologia em 1866, 9 anos depois. Portanto, praticamente, elas nascem juntas, uma na França, outra na Alemanha, né? Ernest Haeckel, assim como Kardec, ao contrário do que vigia o pensamento, né? Vigia no pensamento do século XIX, de um pensamento fragmentado, a doutrina espírita e a ecologia são ciências sistêmicas, né? Nós lembramos que o livro A Gênese, né, traz no seu capítulo 12, eu me permito ler um pedacinho aqui, capítulo 14, item 12, o seguinte trecho: tudo no universo se liga, tudo se encadeia,
tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Não só esse fragmento, né, que nós pensamos aqui para mostrarmos que a doutrina espírita é uma doutrina sistêmica, mas também sugerimos a leitura do capítulo 18, item 8, que corrobora nessa visão já tratada aqui nesse item. A ecologia também, né, cujo significado quase literal, mas vou esticar um pouquinho, oikos é casa, é o estudo da casa, da nossa casa comum, que é o planeta Terra. E também ela tem a característica sistêmica, a característica da unidade. Os elementos naturais interagem entre si, que interagem com o meio ambiente, né? Uma outra questão que tanto na abordagem, né, da ecologia e do espiritismo, que acabam sendo questões comuns, que é a visão evolucionista. Lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, já no final, nós, né, lemos que tudo no universo encadeia do átomo, o arcanjo que um dia começou por ser átomo. Então, está aí explicitado de forma inequívoca o processo de evolução através dos diversos reinos. Do mineral ao nominal, nós apenas somos o topo de um processo, né, de uma cadeia evolutiva. Então, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Na verdade, nós trazemos isso e trazemos a Terra, o nosso planeta, a Gaia, dentro de nós, né? Dentro de cada um de nós, porque nós temos a Terra aqui. Né? Eu poderia perguntar a vocês como é que está o ferro, como é que está o zinco, como é que está o potássio, né? Esses são elementos, né, que nós encontramos nos minerais e que está em nós. Né? O planeta é composto, chama Terra, mas poderia chamar-se tranquilamente de água, porque 70%, né, da sua porção externa é recoberto por águas. Né? E nós temos no nosso organismo 70% de líquidos, então a água está presente, né? Os minerais estão presentes na composição do nosso corpo. Estamos vivendo um momento que estamos preocupados com o nosso aparelho respiratório por conta da Covid, estamos ali preocupados com a saturação pulmonar, o ar é imprescindível para a vida. Então, os elementos da Terra, a Terra está presente em nós. Né? O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Então, há essa inter-relação, essa interdependência de forma muito clara. Mas é bem verdade que nós devemos salientar que esses pontos em comum, né, que levam naturalmente tanto a doutrina espírita quanto a ecologia a terem, né, uma consonância no que concerne a sua luta, que é a luta da preservação da biodiversidade. E poderíamos afirmar, sem medo de errar, que a partir dessa ideia da necessidade da preservação dessa biodiversidade, a doutrina espírita e a ecologia compartilham de uma nova ética, uma ética absolutamente imprescindível para o século XX e para a manutenção da vida, né? A sobrevida e a sobrevivência da nossa casa comum. Evidentemente que no século XIX não se falava, né, das questões ou de crise ambiental, e as questões eram meramente de caráter pontual, uma questão aqui, outra ali, envolvendo um país especificamente, a preocupação com a caça, com a pesca, né? A preocupação com o rio que começava a poluir-se, que é o caso do rio Tames, é o primeiro rio a receber esse impacto ambiental por conta da Revolução Industrial. Mas o que estava em curso ali e que se consolidava era um modelo econômico que não surge aí, evidentemente, mas se consolida na Revolução Industrial. Nós já estamos vivendo a quarta Revolução Industrial. É um modelo que gradualmente, né, nos leva para o consumismo. Então, essa questão é o centro, né, da ecologia e à luz do espiritismo. Nós construímos uma sociedade, nós costumeiramente falamos, nós construímos uma sociedade de consumo, mas na verdade o consumo é imprescindível, é necessário para a nossa sobrevivência. Precisamos nos vestir, precisamos comer, passar um pozinho para não sair assim, uma expressão muito envelhecida e muito desagradável aí nessas lives. Enfim, nós precisamos
consumir. Mas consumo é diferente de consumismo, né? Nós construímos uma sociedade, né, consumista ao extremo. Né? Até porque o sistema econômico que nós estamos inseridos é o sistema capitalista. Então, no século XIX, nós vimos os recursos da natureza e toda a riqueza produzida vem dos recursos naturais, nós vimos esses recursos como recursos infinitos. Hoje nós temos clareza que esses recursos são finitos, muitos deles não são renováveis e estão vivendo um processo de colapso, de esgotamento, né? E o sistema econômico que vigora é um sistema que se alimenta do lucro e o lucro tem que ser obtido de forma infinita. E ele se sustenta na base material do planeta, né? E aí nós construímos uma sociedade consumista. A questão 799 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que essa é a grande contribuição do Espiritismo no progresso, combater o materialismo, né? E eu poderia afirmar, sem medo de errar, que materialismo e consumismo, eles se confundem, são conceitos que se confundem. Aprendemos com a doutrina espírita que quanto mais primitiva, quanto mais apegado às questões materiais, às coisas materiais, né, mais atrasado é o espírito. Então, ainda estamos dando demonstrações do nosso atraso ao nos apegarmos às questões materiais, ao juntarmos quinquilharias, sem observarmos o dano que nós estamos produzindo no planeta e as pessoas que estão convivendo conosco aqui nesse momento no planeta. Na questão 930, nós aprendemos, né, que uma sociedade verdadeiramente cristã, ninguém morreria de fome. E o excesso de alguns representa a escassez de milhões. Né? E o que nós temos é o nosso país, nesse momento, voltando ao mapa da fome, o que nós temos é a miséria, a pobreza se alastrando, e irmãos nossos, numa sociedade dita cristã, morrendo de fome ou sem o essencial para uma vida digna. Né? Não sou eu quem estou fazendo essa afirmativa. São os imortais que nos trazem essas questões. Aqui, e eu peço licença para ler fragmentos, aqui no Livro dos Espíritos, né, na Lei de Conservação, aliás, duas leis morais intimamente vinculadas à questão ambiental. A Lei 5, que é de conservação, e a Lei 6, de destruição, que se vinculam às questões ambientais. Na questão 704, Kardec indaga: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Resposta dos Espíritos: Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então, nós construímos uma sociedade consumista, né? Só pegarmos aqui o aparelho que eu estou usando aqui nesse momento, que é um smartphone. Nós temos aproximadamente 5 bilhões de pessoas, nós somos aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões, e 5 bilhões de pessoas têm smartphone. Esses smartphones, para serem produzidos, consumiu a energia que a Índia consome em um ano. Olha, que é um aparelhinho pequeno. E a quantidade de energia consumida equivale ao consumo de energia de um país que tem quase 1/5 da população mundial, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E o que é pior, esse sistema econômico, ele produziu o que nós chamamos de obsolescência programada. Esses produtos, eles foram concebidos para durar, em média, 5 anos. Mas aí vem a propaganda, que é um instrumento dessa sociedade consumista, e nos induz a comprarmos aparelhos novos, que nós nem sabemos que recursos têm e provavelmente nunca utilizaremos. Então, isso é obsolescência programada, porque a empresa precisa, para garantir os seus lucros, vender mais. E cria desejos, necessidade de consumo na população, e nós não observamos que isso está na base da destruição do nosso planeta.
né? Essa matriz energética baseada em hidrocarbonetos, gerando o aquecimento global, e estamos vivendo a emergência global. Eu acho que os companheiros aí mais velhos devem se lembrar que nunca sentiram tanto calor em conquista como agora. E nós ainda estamos em outubro, imagine como será o nosso verão. É inegável o aquecimento global. E isso vem das matrizes energéticas, principalmente das matrizes energéticas que nós estamos usando. E aí, quanto mais nós consumimos, mais energia é necessária para produzir o que nós consumimos. E nós provavelmente temos os nossos lares, né, recheados de coisas inúteis que nós não utilizamos e provavelmente não utilizaremos. Observem a questão 700 morrendo de correr, porque diz para Lorena como falar de espiritismo e ecologia em tão poucos minutos. Mas vamos mais uma questão preciosa aqui, que é a questão 705. Porque a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem, né? E aí a resposta, eu estou fragmentando, ela é uma excelente mãe. Frequentemente ele acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse, né, contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Em um comentário, um fragmento do comentário de Kardec a essas questões, a natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. A terra é uma mãe generosa e Deus a supriu com o essencial para garantir uma vida digna a todos os seus habitantes, mas ela nunca terá e gerará o suficiente para atender ao egoísmo de alguns poucos. Bauman, filósofo e sociólogo polonês radicado, recém-morto, na Inglaterra, ele disse que a primeira vítima da sociedade consumista foi a solidariedade. Foi a primeira grande baixa, a primeira grande vítima, porque pensamos em nós mesmos, nas nossas necessidades e nesse supérfluo. Nós lembramos que ostentar o supérfluo em uma sociedade que tem carências fundamentais é uma inegável demonstração de deficiência moral, de pequenez moral. O tempo que eu tinha, na verdade, já se esgotou, mas existem questões tão importantes, né? Que é necessário que nós tenhamos muita clareza, né? Que nós tenhamos noção clara de todos os problemas que nós estamos vivendo. Segundo a WWF, num cálculo chamado Pegadas Ecológicas, no ano passado, no dia 29 de julho, nós já tínhamos gastado todo o suprimento, né, que o planeta teria para a sua população do ano inteiro. É como se nós tivéssemos um cheque e usássemos o limite, e o limite agora nós estamos no vermelho. E agora, em 2020, esse tempo foi mais curto ainda. E segundo a WWF, no ano 2030, nós precisaríamos de uma outra terra para suprir as nossas necessidades. E nós não temos outra terra para suprir as nossas necessidades. É imprescindível que nós tenhamos a clareza, né, desse embate ou desse impasse entre o capitalismo, né, e a sustentabilidade. Nós precisamos buscar uma conciliação, um equilíbrio, e o equilíbrio vai ser exatamente refazermos, nos reeducarmos, né? Abandonarmos esse consumismo desvairado e nesse nosso apego exacerbado às questões materiais. É necessário que nós tenhamos, né, até dentro dessa linha que a primeira vítima dessa sociedade de consumo foi a solidariedade, não só entre as pessoas de um país, mas entre os países. Por isso nós temos impasse no que nós chamamos de ecodiplomacia, onde os interesses dos países ricos se contrapõem aos interesses dos países pobres. Mas são eles, os ricos, responsáveis pela maior parte, né, da emissão de poluentes que tem gerado, né, o aquecimento global. E nunca é demais lembrarmos que o Brasil está entre os 10 maiores poluidores
né? E a nossa participação se deve especialmente às queimadas. E nós não podemos nos esquecer que as queimadas no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, nós mesmos é que sentiremos os primeiros efeitos, porque isso vai ser alterado, né? E os cientistas imaginam que se nós não fizermos algo urgente, no máximo em 20 anos, para determos a destruição do bioma amazônico, nós teremos, né, como contrapartida, escassez de chuva no próprio Brasil, porque é a floresta amazônica, via rios voadores, que são retidos pela Cordilheira dos Andes, que entra na porção central do Brasil e permite que as chuvas venham e que nós possamos ser grandes produtores de alimentos. Então nós temos que pensar esses impasses ideológicos, né, e ambientais, nós temos que estar atento aos impasses da ecodiplomacia e temos que ter a consciência que nós temos que mudar, porque nós temos que ser, do ponto de vista ecológico, a mudança que nós queremos ver no mundo. E nós temos que dar nossa contribuição, economizando água, mudando nosso estilo consumista. Eu gostaria de ter possibilidade de entrar, mas fica aí para um outro momento, quando nós voltarmos aos nossos trabalhos presenciais, entrarmos nas questões de como surgiu a discussão ambiental, que foi a partir dos anos 60, lá no Clube de Roma, daí a evolução até as conferências mundiais sobre clima, as conferências sobre meio ambiente, a mais importante delas, inclusive, aconteceu em 1992 em nosso país, a chamada Eco 92, em que ficou muito claro que nós construímos um mundo ecologicamente predatório, economicamente injusto e socialmente perverso. Então é necessário rever as nossas escolhas para darmos a nossa contribuição à realidade do mundo que nós estamos vivendo, garantindo esse mundo não para gerações futuras, mas para nós mesmos. Porque como reencarnacionistas, nós sabemos que muitos de nós retornaremos a este mundo. Então, quando nós falamos da questão estou aqui de passagem, a vida verdadeira é a vida espiritual, nós lembramos que é aqui que nós desenvolvemos a nossa perfectibilidade possível com mais ênfase. Então, é esse processo reencarnatório. E esse mundo que nós devemos cuidar, até por uma questão de egoísmo, porque nós precisaremos dessa terra para reencarnarmos. Precisaremos, porque a ela nós voltaremos. Eu queria, para finalizar, com muita pena por ter cortado tanto, cheguei a me engasgar de tão rápido que eu falava, de me reportar um fragmento de uma carta, né, que é um documento ecológico mais lindo do mundo, né, sem dúvida nenhuma. Uma carta escrita por um cacique Seattle ao presidente dos Estados Unidos. E é só um fragmento, que na verdade está composto aqui de fragmentos que eu registrei para encerrarmos a nossa fala. Em sua sabedoria, o chefe Seattle dá conselhos ao homem branco, lembrando que deve ensinar às crianças que os rios são nossos irmãos, que a terra é a nossa mãe. Assim, tudo que ocorrer com a terra, ocorrerá com os filhos da terra. Se os homens desprezam o solo, estão desprezando a si mesmo. O que ocorre com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não teceu a trama da vida, ele é meramente um dos seus fios. Tudo o que fizer a esta terra, lembremos, ela é sagrada para nós. E tudo que fizermos ao tecido, fará a si mesmo. Então, que nós possamos contribuir com o nosso tear, para que nós tenhamos uma terra saudável, para uma população saudável, e que nós possamos abandonar a ideia de um mundo ecologicamente predatório para um mundo sustentável, garantindo às gerações futuras, e nós estaremos nela, porque aqui retornaremos o necessário para uma vida digna. Um mundo economicamente mais justo, para que nós possamos ter paz, e socialmente não mais perverso, mais equilibrado, garantindo a todos nós
a possibilidade de usufruirmos da vida em toda a sua plenitude. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.